A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje é dia de nós meditarmos em Rute capítulo 1 e eu preciso fazer você pensar nessa história. Vamos colocar assim pela ótica de Noemi. Bom, essa história vai falar de Noemi, que era a sogra, Elimeleque, principalmente no primeiro capítulo, Rute, Malom, Quilion, vai falar a respeito de Orfa, tem vários personagens, mas no capítulo 1, eu quero te fazer pensar nesse capítulo. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando, se você não leu, segue a história. Imagina só, você e sua família moram em um lugar, sempre moraram nesse lugar, e de repente a fome vem sobre esse lugar. Então vocês decidem mudar, vocês decidem morar num outro lugar, com a expectativa de que a realidade mude. Vocês tenham comida e vocês tenham emprego, e venham situações diferentes sobre a sua família. Aí vocês mudam de lugar, vocês inclusive vão morar num lugar que é tipo 80 quilômetros de onde você mora, só que nesse lugar tem comida. Embora aquela nação não goste muito do seu povo, você vai para lá para tentar a vida juntamente com a tua família. O que acontece é que depois de um tempo que vocês chegam nessa nova terra, o seu esposo morre. Essa é a realidade de Noemi. Noemi primeiro perdeu o marido. O seu esposo morreu. Bom, naquele momento sobrou Noemi e os seus 2 filhos. A Bíblia vai dizer que eles se casam com moabitas, eles se casam com mulheres daquela terra. E passado um tempo, a Bíblia vai dizer que eles ficaram lá por quase 10 anos. Passado um tempo, os seus 2 filhos morrem. Então, essa mulher que já tinha saído da sua terra há quase 10 anos por conta da fome, vai tentar uma vida nova neste outro lugar. E quando chega lá, ao invés de ter um tempo de bonança, as coisas ficaram piores do que estavam antes. Ela perdeu primeiro o seu marido, tornando-se viúva, e perdeu depois os seus filhos. E a vida de viúva naquela época não era fácil. Ela não apenas dependia do esposo para o sustento, ou dos filhos para o sustento, mas também para a proteção, também para sentir-se digna, também para pertencer à sociedade de maneira, entre aspas, adequada, vamos falar dessa maneira. E aí, neste momento, e eu já estou te contando a história de Noemi, a diferença é que eu estou querendo que você pense. Pense nesta mulher. Bom, se você gosta de curiosidades, Elimeleque, que era o nome do seu marido, significava, meu Deus é rei. Noemi significava agradável, bela. Malom e Quilion, que era o nome dos filhos, não era um nome muito bonito não, gente. Malom significa fraqueza e Quilion significa falho, definhado. Ou seja, o nome das crianças realmente não era bom, né? Depois que cresceram, eles se tornaram homens. Agora, o nome de Ruth significa amiga, né? Amizade, companheira. Muito bem. Esta é a situação do início do capítulo. Eles moravam em Belém, que significa casa do pão, e eles mudaram em busca de uma nova vida ali na terra dos moabitas. E o que eles encontraram, ao invés disso, foi desgraça sobre desgraça. E então, diante dessa situação de dor, de luto, eu vou chamar de desespero, a Bíblia não nos mostra, a não ser no momento em que Noemi chora em voz alta com as suas noras, a Bíblia não nos mostra o coração de Noemi, a Bíblia não diz o que ela estava passando, mas o que a Bíblia diz é que nesse momento ela toma uma decisão. Ela diz, eu vou voltar para o meu povo. Enquanto ela estava lá na terra de Moabe, ela soube, versículo 6, que o Senhor havia visitado o seu povo e trazido auxílio. E, portanto, ela disse, agora tem pão, eu vou voltar. Só que como estava o coração dela, e eu não vou me aprofundar muito nessa questão do luto, porque eu vou gravar um episódio especial para amanhã, falando sobre o luto. Mas, diante dessa situação de luto, o que foi que ela fez? Ela disse, eu vou voltar. E aí, então, ela volta-se para suas 2 noras, para Orfa e para Ruth, e diz, voltem para a casa da mãe de vocês. É exatamente isso que ela diz no versículo 8. Volte, retornem às casas de suas mães. E ela, inclusive, as abençoa. Ela podia estar passando a amargura que fosse na vida dela, pela perda de tudo, mas ela disse, eu espero que vocês tenham
novos maridos. Eu espero que vocês tenham segurança num novo lar, porque vocês foram leais com os falecidos e comigo. Então, tanto Orfa quanto Ruth tinham sido motivo de alegria, e Noemi reconhecia isso. E ela se propõe a despedir as suas noras, porque ela sabe que ela já não tem como prover para elas marido. E aí, então, nós vemos nesse capítulo 1, tanto Orfa quanto Ruth insistindo para ficar do lado de Noemi, mas Noemi diz, olha, eu me sinto triste, eu me sinto amargurada, ela vai dizer isso lá no versículo 13, né? Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi estava olhando para essa situação de perda como se o Senhor estivesse trazendo algum tipo de castigo, como se a mão do Altíssimo estivesse contra. Claro, uma coisa é verdadeira. E nós vemos isso no versículo 8 e também no versículo 9. Quando Noemi fala de Deus, ela usa o nome Yavé, que é o nome pessoal de Deus em Israel. Yavé fala de um relacionamento com o Deus. E tanto o versículo 8 quanto o versículo 9, em que ela deseja uma vida nova para suas noras, ela diz Yavé, aparece para nós Senhor, mas esse nome é um nome próximo de Deus, é um nome de relacionamento. Então ela diz, o que o Senhor abençoe vocês, esse é o meu desejo, mas comigo vocês não podem mais ficar. E Orfa, juntamente com Ruth, choram, juntamente com Noemi, elas choram e elas se entristecem, mas por fim Orfa resolve voltar para a casa dos seus pais e recomeçar uma nova vida. Entretanto, Ruth vai voltar-se para sua sogra, e eu quero fazer um parênteses. Eu fico imaginando o quanto Noemi e o quanto Ruth deviam ter um relacionamento legal, um relacionamento bom. Porque, e com Orfa também, obviamente, né? Porque elas choram no momento de se despedir. Elas realmente têm prazer em estar juntas. Porque, querendo ou não, Ruth podia voltar para a casa dos seus pais, Ruth podia viver ali o seu luto, depois ela podia casar-se de novo, ela podia recomeçar. O fato de Ruth ter ficado ao lado da sua sogra não significava que ela poderia, entre aspas, extrair nenhum bem disso. Ao contrário, se ela estava se propondo a ficar com a sogra, significaria que ela iria trabalhar para sustentar a sogra. Em qualquer lugar onde ela chegasse, muito provavelmente, inclusive é isso que a gente vai ver lá no começo do capítulo, ela foi trabalhar, do próximo capítulo, ela foi trabalhar para trazer sustento para casa. Então ela estava ficando com a sogra por amor. Ela não era um amor genuíno porque não tinha absolutamente nada que ela pudesse dar em troca. Né? A Noemi não tinha como oferecer nada em troca. O resgatador, isso, aquilo. Moabita, ela era estrangeira. Ela vai se propor a ir para um povo que ela não conhece. Então, nesse exato momento da história, o narrador conta pra gente, de maneira linda, como Ruth escolhe permanecer. E permanecer do lado de uma pessoa que não tem nada para te oferecer em troca, mas que está num momento de fragilidade e que vai enfrentar um novo desafio. Noemi saiu da terra dela com o marido e com filhos. E ela voltaria agora mais velha, voltaria sem o seu esposo e voltaria sem os seus filhos. Esposo significando ali a questão da proteção, a questão do cuidado, a questão da provisão. E os filhos, significando a questão do futuro, das gerações, dos netos. Ela perdeu tudo. E nesta condição, Ruth diz uma das frases mais lindas da palavra do Senhor, embora toda a palavra seja linda, é inegável que a resposta desta mulher, que não havia conhecido o Senhor como família de Deus, vamos falar dessa maneira, mas essa pessoa inclinou seu coração para Deus, ela diz uma frase que é impactante e que inclusive é usada em várias celebrações de casamento. Porque Ruth vira para a sogra dela no versículo 16 e 17 e fala assim, não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aqui Ruth estava dizendo, eu quero pertencer ao teu Deus. Verso 17, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Preste atenção. Ruth estava se propondo a seguir o Deus de Noemi, ainda que ela tivesse visto tanto revés na vida da sogra dela e na própria vida.
Porque Noemi não, Ruth poderia muito bem voltar e dizer, quer saber, eu vou adorar, é o Deus Quenos, que era o Deus dos Moabitas. Você gosta de anotar referência, anota aí Números 21, 29, 1 Reis 11, 7. Ela podia voltar para os deuses dela, mas, apesar de todo o revés, ela preferiu ficar com a sogra. E ela não quis apenas a sogra, mas ela quis o povo da sogra e o Deus da sogra. E aí então elas vão na direção de Belém. Belém, que foi o lugar onde Jesus nasceu, tá bom? Só ligando uma coisa com a outra aí. Belém de Judá. Belém que, aliás, anota outra referência aí. Gênesis 35, 19 diz que o nome antigo de Belém é Efrata, tá bom? Então, já te falei que Belém significa casa do pão, que é o lugar onde Jesus nasceu e que antigamente chamava Efrata. Anota essas coisas importantes. Então, Ruth moabita, Ruth estrangeira, Ruth que depois vai ser a bisavó do rei Davi, mas a gente não chegou lá ainda. Ruth chega estrangeira no meio daquele novo povoado. Ela chega juntamente com Noemi. E quando o povo vê Noemi, né, tá aí dizendo no versículo 9, todo o povoado fica alvoroçado e começa a perguntar, aquela não é Noemi? Lembrando que o significado do nome de Noemi era agradável, bela. E pense, eles tiveram quase 10 anos fora. Hoje em dia, se uma pessoa mora fora da nossa cidade, fora do nosso país, você tem WhatsApp, você tem redes sociais, você pode acompanhar a vida da pessoa, você pode saber diariamente. Se é uma pessoa que posta muito, você fica sabendo mais da vida da pessoa pelas mídias sociais do que presencialmente. Mas naquela época, ficar 10 anos sem ver uma pessoa, gente, era realmente 10 anos sem notícias. No máximo, um mensageiro que trouxe uma notícia. Então, o que acontece é que quando eles olharam para Noemi e tentaram festejar a volta dela, eles estavam, na verdade, alvoroçados perguntando, será que é a Noemi? É falado no versículo 19. Ela responde, não me chame Noemi. E aqui sim a gente vai ver o que está no coração dela. Ela vai dizer no versículo 20, não me chame Noemi, pois é melhor que me chamem de Mara. Mara significa amarga, pessoal. Pois o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso é El Shaddai, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então, agora sim, no final do capítulo, nós vemos que Noemi estava amargurada, entristecida, envergonhada, muito provavelmente voltando para sua terra, com uma sensação de derrota e perdida, e não só uma sensação, era a realidade da vida dela. Ela voltou para casa, sem marido, sem filhos, sem a perspectiva do presente, sem perspectiva do futuro. E então o autor vai nos informar que eles estavam vivendo o início da colheita da cevada, que é mais ou menos ali entre março e abril, ou seja, a primavera. Bom, nesse primeiro capítulo, o autor dessa história, que nós não sabemos se é Samuel, vai nos trazer então esse entendimento da dor vivida por Noemi, das perdas vividas também por Ruth, do voltar do coração de Ruth para o Senhor e para sua sogra, da bondade que ela usou para com Deus. E o capítulo termina assim. Nada foi respondido ainda. Bem, se eu fosse aplicar qualquer uma dessas situações para as nossas vidas, eu diria que nós possamos estabelecer relacionamentos com os nossos parentes, e inclusive a gente brinca, cunhado não é parente, é agregado, mas é a família que nós escolhemos, porque quando casamos com o nosso esposo, casamos com a família também, e quando a esposa é igual, que nós possamos amar os nossos parentes, porque nós nunca sabemos do dia de amanhã. Hoje pode ser que a gente pense assim, eu não preciso, então, portanto, não vou me esforçar para tratar bem. Mas a gente realmente nunca sabe do dia de amanhã. E o relacionamento abençoado, né, o relacionamento tão lindo que a gente vê aqui de Ruth com sua sogra, nos mostra que é como aquele versículo que fala, né, em todo tempo ama amigo e na angústia se faz o irmão. No momento da angústia, elas realmente se tornaram irmãs. Elas não eram apenas a nora e a sogra, que quando morreu então o esposo, né, morreu o filho, o elo entre elas se romperam. Ao contrário, nesse momento em que elas poderiam ter se separado, elas se uniram. E esse desejo de permanecer partiu do coração de uma pessoa que nem sequer temia a Deus direito, se é que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ruth pertencia a um povo que não temia a Deus.
mas ela inclinou seu coração para Deus. E aí, eu acho que eu já começo a aplicar a segunda coisa. Nós já sabemos da história. Nós sabemos que Ruth vai ter o seu destino totalmente mudado. Coisas que ela nem imaginava iria acontecer. Coisas que ela não viu aconteceram, certo? Mas, ao mesmo tempo, o que nós podemos aplicar para as nossas vidas agora é: seja fiel mesmo no meio das dificuldades. Quando nós estamos passando dificuldades e situações de revés, a gente pode às vezes pensar igual Noemi. Ai, Deus está contra mim. Puxa, Deus esqueceu de mim. Ah, o Todo-Poderoso me abandonou. Ah, o Senhor, eu acho que eu nem tenho fé. Eu acho que na verdade eu nem sou filha de Deus. A gente tem a tendência de achar que Deus está longe, de costa, de mau humor, bravo com a gente, castigando, só porque a gente está passando por uma situação de revés. E essa não é bem a verdade. Nós sabemos que, sim, várias vezes a palavra de Deus vai dizer para nós situações de correção em que Deus corrigiu o seu povo porque eles estavam debaixo de desobediência. É verdade, a Bíblia nos fala sobre isso. Mas a Bíblia também fala que todo aquele que se mantém fiel, né, ser fiel até a morte, darei, por exemplo, a coroa da vida. Todas as vezes que nós somos fiéis, a nossa fidelidade diante de Deus é uma semente que gera bom fruto. E nós vamos ver que a fidelidade, a amizade, a bondade com a qual Ruth amou a sua sogra vai se voltar contra ela. Vai voltar-se para ela com bons resultados. Ruth vai colher desta colheita de amor que ela plantou com fidelidade na vida da sogra. Só que isso a gente vai ver mais para frente. Então, eu finalizo esse capítulo dizendo: vale a pena ser fiel, vale a pena fazer o bem, vale a pena depender de Deus durante o momento da nossa angústia e não esmorecer. E sobre o luto, eu vou falar no episódio separado amanhã, combinado? Deus abençoe muito você, eu espero que você tenha gostado desse capítulo. Se você não tinha lido Ruth, essa meditação não substitui a sua leitura bíblica. Se você prefere escutar, tem um áudio, pega o link aqui na descrição desse vídeo, escute Ruth ou leia Ruth, mas seja abençoado e edificado com essa palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus me permitir. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!